Bom, então, sem maior demora, vamos voltar aqui na nossa agenda. E a nossa agenda é a primeira sessão técnica, né, que é a quinta do evento. Nós vamos ter o professor Holmes como chair da sessão. Tem esses 4 trabalhos. Holmes, bom dia. Bom dia. Obrigado pela participação. Então, deixo aí com vocês e passo aí o bastão para você e os alunos apresentar esses trabalhos interessantes. Muito obrigado, professor. Parabéns a vocês pela organização, né, nesse período tão difícil para todos, né, todos nós. E vamos lá. Deixa eu dar só uma olhada aqui na sequência. Estou abrindo aqui. Sessão 5. Bom, então, gostaria de cumprimentar todos que estão participando aqui do evento, né, um evento muito importante para o departamento, realizado nesse período bastante complexo, né, com muito esforço aí por parte da comissão organizadora. E gostaria, então, de convidar, né, o primeiro trabalho, que se chama Can Questions Summarize a Corpus? Using Question Generation for Characterizing COVID-19 Research. É um trabalho da Gabriela Surita, não sei o primeiro nome aqui, Nogueira, e o Rodrigo Lotufo. Então, Rodrigo Nogueira e Roberto Lotufo, o professor Lotufo, nosso colega lá. Então, sem mais delongas, a palavra é da Gabriela. Muito obrigada, professor Holmes, toda a organização do EADCA. Eu acho que, então, queria cumprimentar, em especial agradecer, né, os professores pela colaboração. Foi um trabalho que foi um desdobramento de uma disciplina, mas que eu acho que produziu alguns resultados legais que nós estamos tentando publicar aqui, daqui para frente. Acho que podemos seguir com o vídeo. Surita, e eu sou aluna de mestrado da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês um trabalho desenvolvido em parceria com os professores Rodrigo Nogueira e Roberto Lotufo, como um desdobramento da disciplina de redes neurais profundas para processamento de linguagem natural. O nosso modelo consiste de usar um modelo pré-treinado em geração de perguntas para sumarizar um grande volume de documentos de texto, e em especial aplicamos ele à pesquisa em Covid-19. Eu começo descrevendo a tarefa de entender grandes volumes de documentos. Não é exatamente um tema novo em processamento de linguagem natural, mas ele ficou especialmente relevante esse ano. Isso porque nunca se produziu tanto conteúdo científico sobre um mesmo tema em tão pouco tempo como foi o caso da Covid-19. E, desde o início da pandemia, um consórcio grande formado por empresas de tecnologia, editoras e institutos de pesquisa vem publicando um dataset, ou seja, um conjunto de dados, pronto para ser alimentado em modelos de processamento de linguagem, contendo artigos científicos publicados relacionados ao Covid-19. Eles basicamente convocaram
a comunidade de tecnologia e ajudar a organizar todos esses documentos. E uma técnica para organizar e encontrar informação que muitos de vocês imaginam que estejam familiarizados é a busca. Mas a busca só é útil quando você sabe o que você está procurando. Muitas vezes um desafio um pouco mais amplo e muitas vezes mais difícil é, dado um conjunto de textos, responder quais são temas relevantes nesse conjunto. Em outras palavras, o que você deveria estar perguntando sobre esse conjunto de texto? E técnicas para responder essa pergunta vêm dos mais diversos backgrounds. Algumas delas, conhecidas como nuvens de palavras, operam simplesmente sobre estatísticas simples de palavras, como contagem. Outras, por exemplo, se baseiam em métricas de similaridade de documentos e clusterização. Nessas técnicas se define uma métrica de similaridade e depois se agrupam documentos em clusters, onde alguns documentos podem ser vistos como representativos de cada cluster. Outras técnicas, como modelagem de tópicos, constroem tópicos com base em palavras frequentes e definem documentos com um grau de pertinência em cada tópico. Ainda assim, nós entendemos que todos esses métodos operam sobre palavras ou sobre documentos inteiros. Nós acreditamos que isso é uma limitação, já que muitas vezes palavras não são suficientes para caracterizar temas complexos em biologia e medicina. Ao mesmo tempo que documentos inteiros muitas vezes são extensos demais e tratam de vários temas diferentes. Nós entendemos que perguntas são um bom trade-off entre esses dois mundos, já que podem ser muito mais, carregar muito mais contexto do que algumas poucas palavras, mas ao mesmo tempo ser muito mais concisas do que dar como resposta um documento inteiro. Em especial, nós temos interesse em geração automática de perguntas, ou geração de perguntas fim a fim, onde um documento de texto é apresentado a um modelo, e esse modelo é capaz de gerar uma pergunta que faça sentido para aquele contexto. Algumas aplicações desses modelos incluem assistentes de ensino. Eles muitas vezes também são usados para expansão de datasets de pergunta e resposta, ou seja, auxiliar na tarefa de treinar modelos de pergunta e resposta. E, recentemente, tem uma aplicação interessante em expansão de documentos, ou seja, para auxiliar na busca de documentos. O nosso trabalho vai usar um desses modelos de expansão de documentos como um modelo de prateleira, mas numa tarefa um pouco diferente da qual ele foi treinado. Em especial, o modelo que nós vamos tratar é o Doc2Query. Foi um modelo proposto pelo professor Rodrigo no ano de 2019. Ele se trata de uma rede neural do tipo Transformer, da qual nós não vamos entrar em detalhe, mas eu recomendo a leitura do artigo Attention is All You Need, se você procura entender um pouco melhor dessas redes. Essa rede foi treinada para, dado um documento, prever uma busca interessante a esse documento. E o que o Rodrigo demonstrou é que associar esse documento com a busca prevista e indexar isso ao invés do documento original numa máquina de busca melhora substancialmente a qualidade da máquina de busca, a capacidade da máquina de busca de encontrar o documento correto. No nosso método, nós usamos o Doc2Query como um modelo de prateleira, ou seja, nós não atualizamos nenhum dos pesos da rede neural e simplesmente baixamos o modelo da internet. É interessante dizer que as duas tarefas que o modelo foi treinado, nenhuma delas foi publicada antes do início da pandemia. Então, podemos assumir que o modelo nunca ouviu falar de Covid-19 antes de ser aplicado ao nosso método. No nosso modelo, nós geramos perguntas para um grande volume de documentos e depois agregamos elas tanto em frequência quanto em tempo. E com o pré-processamento, nós simplesmente removemos passagens que não são linguagem natural, como citações, e dividimos os documentos em conjuntos de 10 sentenças, com janelas móveis de 5 sentenças. Com o pós-processamento, nós simplesmente removemos os nomes de editoras, porque nós não gostaríamos de ter nomes de editoras como sendo mais ou menos relevantes na saída da nossa resposta.
E é muito interessante observar que, quando fazemos agregações em frequências sobre as perguntas geradas sobre o Covid-19, nosso modelo é capaz de gerar perguntas de senso comum que parecem muito relevantes ao tema. A mais frequente delas foi qual tratamento para a Covid? E a segunda, o que é Covid-19? Outras perguntas que aparecem frequentemente estão relacionadas ao nome do vírus, a taxa de mortalidade, a prevalência, o tempo de incubação e temas como distanciamento social. As coisas ficam ainda um pouco mais interessantes quando olhamos perguntas de frequência média. Aqui apresentamos algumas perguntas que selecionamos entre as 1.000 mais frequentes geradas pelo modelo. E aqui dá para ver que essas perguntas são capazes de capturar semântica complexa, muito mais complexa do que aquela que poucas palavras conseguem capturar. Alguns exemplos são: qual o papel da proteína de superfície AC2 em alguns processos, como a entrada do vírus numa célula ou no dano pulmonar provocado pela doença? Outras perguntas interessantes são: qual o gatilho para a imunidade de rebanho e quais as complicações mais comuns sobre COVID? Outra propriedade interessante é que podemos usar os metadados dos artigos, como a data de publicação, para agregar as perguntas no tempo e verificar e acompanhar o interesse sobre um tópico ao longo do tempo. Por exemplo, aqui apresentamos alguns temas como vacinas, tratamentos e períodos de incubação. E podemos observar que períodos de incubação tinham um alto interesse no início da pandemia, mas caíram ao longo do tempo, enquanto vacinas demoraram um pouco mais para surgir como um tema, mas se tornaram bastante relevantes nos últimos meses. Nós também avaliamos o nosso modelo com relação a perguntas geradas por especialistas. Nós fomos capazes de, dado um dataset denominado COVID-QA com 27 questões, reproduzir 13 delas. Alguns exemplos de perguntas que reproduzimos foram: qual a proporção de casos assintomáticos e qual o efeito da temperatura na transmissão de COVID-19. Algumas questões que não fomos capazes de reproduzir foi qual a mortalidade de COVID-19 em pacientes com hipertensão. A nossa geração mais próxima foi qual a mortalidade em pacientes com COVID. Por fim, nós gostaríamos de salientar algumas das contribuições, mas também algumas das limitações do modelo. Nós entendemos que o nosso modelo obteve resultados qualitativos muito interessantes, foram capazes de demonstrar que perguntas podem ser usadas para sumarização de documentos. Nós também demonstramos alguma similaridade com perguntas geradas por especialistas, e nosso modelo é um modelo de prateleira, ou seja, pode ser baixado da internet e aplicado sobre qualquer conjunto de texto. Ainda assim, nós entendemos que algumas de nossas métricas foram muito incipientes e avaliadas sobre conjuntos pequenos. E nós ainda não temos bons baselines para dizer o quão bom é esse modelo. Por fim, gostaria de salientar que o código e as perguntas geradas estão disponíveis no GitHub publicamente. Obrigado. Parabéns pela apresentação, muito boa. Gostaria, então, de abrir para perguntas. Vou ficar aqui de olho no chat do YouTube também. Eu gostaria de fazer uma pergunta, então, enquanto o pessoal tá vendo ali, talvez mandar outras. Como está sendo a sua avaliação assim do uso integrado, né, das ferramentas de aprendizado de máquina, inteligência artificial, em diagnóstico de doenças como a COVID, né?
integrando talvez a questão do processamento da linguagem natural com análise de exames. Seria possível fazer uma ferramenta que conversasse, né, integrasse essas informações todas e levasse a um diagnóstico mais preciso, ágil, enfim. Eu acho que é um grande desafio, né? De certa forma, minha visão, talvez um pouco pessoal, é que o futuro da inteligência artificial, nós estamos ficando muito bons em tarefas específicas, né? Com um modelo de entrada. Por exemplo, só uma imagem ou só um texto. Só um texto é um pouco mais recente, né? Do que as imagens, mas nós estamos ficando muito bom nessas tarefas, né? Cujo objetivo é uma fonte só de dado. E a gente ainda tem muita dificuldade, esses modelos encontram muita dificuldade em tarefas que precisam trabalhar com fontes de dados diferentes, né? Eu acho que aí tem uma grande barreira na inteligência artificial. Eu vou apresentar uns... E a minha leitura, na verdade, é que talvez essa seja a próxima fronteira que nós vamos ter que trabalhar de maneira bastante intensa, né? Como é que eu integro um laudo de um médico junto com a imagem Eu vou apresentar um estudo observacional da Universidade de Campinas, São Paulo, nos últimos 70 anos. A imagem do exame, né? Então, eu imagino que, na verdade, essas combinações são uma fronteira, uma oportunidade de pesquisa, né? Pelo menos essa é a minha leitura. Aqui nós estamos falando muito sobre integrar os papers, né? Talvez ter uma base de papers, uma knowledge base, além do que vem dos exames, né? Seja também um papel, uma coisa interessante de ter no futuro. Legal. A professora Letícia fez uma pergunta aqui. Ela fala, né? Gostei muito da apresentação. Entendo que o problema são de fato as métricas. O que trabalhos similares usam como métricas? Tá, assim, de certa forma, em cima do Covid-19, a gente nunca, eu pelo menos não desconheço alguma métrica interessante, né? Mas dentre esses trabalhos de modelagem de tópicos latentes, uma ferramenta, em geral, se avaliam datasets que são anotados, né? Então, algum humano foi lá e marcou que aquele conjunto de documentos faz sentido junto. Então, de certa forma, existem alguns, como, por exemplo, um que tem 20 tópicos de notícias diferentes, e o papel desse algoritmo é reconhecer esses tópicos que um humano anotou. Também tem algumas métricas automatizadas para verificar a coesão de tópicos gerados. Como a gente está trabalhando em cima das perguntas, eu ainda não tenho essa métrica de similaridade muito bem estabelecida, né? Eu posso ver, por exemplo, dentro desse espaço esparso de perguntas geradas, né, quais documentos compartilham perguntas, mas, de certa forma, eu preciso aplicar mais algum método para usar as perguntas para fazer alguma clusterização, né? Então, de certa forma, se a gente fosse comparar o nosso método com esses métodos tradicionais, em cima das métricas desses métodos tradicionais, precisa se adicionar mais um passo de processamento. E eu acho que é uma das coisas que a gente vem vendo como evoluir nesse trabalho, mas, por exemplo, a minha leitura é que, os nossos resultados preliminares mostram, né, que se a gente pegar as perguntas e agregar em cima do espaço de perguntas, a gente consegue gerar boas métricas de similaridade entre documentos também. Muito legal. Queria dar os parabéns, então, pela apresentação, a você, ao grupo também, e passo a palavra, então, para o próximo trabalho. Muito obrigado, professor e professora Letícia. Tchau, tchau. Bom dia, eu sou Daniela e eu vou apresentar o próximo trabalho sobre ondas de calor em Campinas. E queria agradecer a oportunidade de estar apresentando aqui hoje. A palavra é sua, então, Daniela. O trabalho se chama Estudo Observacional de Ondas de Calor para Campinas nos últimos 60 anos. Então, os autores são... se você tiver o nome completo no slide, além de você, né,
Eli Bezerra, acho que a professora Paula Costa. Ah, sim, Ana Ávila, Eliana Cota. Então, a palavra é sua, obrigado. Olá, meu nome é Daniela e eu vou apresentar um estudo observacional de ondas de calor para a cidade de Campinas, São Paulo, nos últimos 60 anos. Esse trabalho faz parte do projeto Clima e Saúde, idealizado pela Paula Costa, Ana Ávila e Eliana Cota. Bom, esse trabalho ele é motivado pelas mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global e, de acordo com o IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, estima-se um aumento de cerca de 0,1 graus a 0,3 graus Celsius na temperatura global por década. Esse aumento na temperatura global faz com que aumente a probabilidade da ocorrência de eventos extremos, como ondas de calor, que são períodos prolongados de calor intenso. Esse fenômeno, então, representa riscos e também prejuízos a vários setores da sociedade, como economia, agricultura e principalmente a saúde. Existem estudos de cidades brasileiras que constatam um aumento no número da mortalidade e de hospitalizações para períodos com ondas de calor. Nesse contexto, existem várias projeções e estudos globais que comprovam esse aquecimento, mas como os efeitos das ondas de calor variam regionalmente, de acordo com o clima e as características de cada região, é necessário realizar estudos locais para, então, poder avaliar o impacto dessas ondas de calor. E é nesse sentido que foi realizado esse estudo, para identificar se essas ondas de calor estão se intensificando na cidade de Campinas e também permitir a realização de estudos na área da saúde. Sendo assim, nesse projeto foram utilizados os dados de temperatura máxima e mínima da Estação Meteorológica do Instituto Agronômico de Campinas, do período de 1956 a 2018. E para a realização desse estudo, foi criada uma biblioteca de códigos, Climatex, utilizando a linguagem Python e a biblioteca Pandas. O link do GitHub está disponível também. Dessa forma, como não existe um consenso na literatura sobre uma definição adequada das ondas de calor, nós utilizamos a definição do autor Geirinha, que considera uma onda de calor como um período de 3 ou mais dias consecutivos, com temperatura máxima e mínima diárias acima de seus respectivos percentis 90. Para cada dia do ano, existe um percentil relacionado, e esse percentil é calculado conforme as temperaturas de uma janela temporal de 15 dias, centrada no dia avaliado. Essas temperaturas dessa janela pertencem a um período base, que é anormal climatológico. Esse é um período de 30 anos, que é utilizado para poder descrever as características climáticas médias de um local. Aqui é um exemplo da detecção das ondas de calor. Em vermelho a temperatura máxima, em azul a temperatura mínima, e as linhas pontilhadas representam os percentis, já as linhas pretas na vertical representam o período onde são identificadas as ondas de calor, ou seja, o período em que ambas as temperaturas ultrapassam os percentis. Para avaliar as características das ondas de calor, foram utilizadas 4 métricas que são definidas conforme a literatura. São elas: número de ondas de calor, HWM, HWD, que é a máxima duração das ondas de calor em dias, HWF, que é o número total de dias sob ondas de calor, e HWA, que vai ser a amplitude máxima das ondas de calor em graus Celsius em relação ao percentil base. Todas essas métricas foram avaliadas de forma anual e sazonal. Então, a fim de avaliar a tendência nessas métricas, foram utilizados o teste de Mentenda e o teste de Petit, que é um teste para identificar se houve uma mudança brusca no padrão dos dados. É um teste de homogeneidade. Os resultados, então, para essas métricas
Inicialmente vou mostrar as métricas anuais, depois as sazonais. Eles indicam um aumento no número das ondas de calor ao longo dos anos, evidenciado aqui pela HWM. Já para as métricas de duração, existe um aumento na duração das ondas de calor, cuja duração mínima é de 3 dias. E, por exemplo, temos o ano de 2002, que apresenta uma onda de calor com 12 dias, por exemplo. Já para a frequência dessas ondas de calor, ela também aumenta ao longo dos anos. 2002, nesse caso, apresenta 37 dias no ano sob ondas de calor. Então, o que é observado nesses gráficos é confirmado pelo teste de Menteno, que confirma uma tendência significativa e positiva para todas as métricas. Já o teste de Petit, ele identifica uma mudança no padrão dos dados no início dos anos 80. Com respeito às métricas sazonais, os resultados eles estão semelhantes, mas é possível identificar as estações do ano com maior intensificação de ondas de calor, como o verão, nesse caso, que possui um aumento no número de ondas de calor, principalmente nos últimos 10, 20 anos da série, diferente do que ocorre nas outras estações. Sobre a duração desses eventos, o verão, a primavera e o outono, eles vão apresentar um aumento na duração ao longo dos anos. O que é diferente do inverno, que apresenta uma duração constante, aí, que é a duração mínima. Com relação à frequência dessas ondas de calor, o verão ele vai apresentar uma maior tendência no aumento do número de dias sob ondas de calor. Por exemplo, em 2014 e 2015, houveram mais de 20 dias sob ondas de calor. Já o inverno ele é o que mais se diferencia das outras estações. Ele não apresenta uma tendência de aumento nas ondas de calor, né? As ondas de calor eram mais altas, eram mais frequentes no início, no inverno. Já com respeito à amplitude das ondas de calor, o período total dos dados ele foi dividido em 3 subperíodos de 21 anos, e nessa tabela são apresentadas as ocorrências das ondas de calor conforme as suas faixas de amplitude. Eu vou destacar aqui o último subperíodo, de 1998 a 2018, onde existe um maior número de ondas de calor, e também, no caso da faixa de 2 a 4 graus, existe um aumento no número das ondas de calor com essa amplitude. Para concluir, a metodologia adotada aqui, ela e também os códigos elaborados, eles foram adequados e satisfatórios para a identificação dos eventos extremos. Eles servem, então, como base para futuros estudos e já estão sendo utilizados também pelo grupo de pesquisa. Campinas, respondendo à pergunta inicial, Campinas segue essa tendência global e tem resultados semelhantes a estudos realizados em outras cidades brasileiras. Isso é um alerta para a urgência em criar políticas públicas de adaptação e mitigação desses eventos, e esses resultados, então, têm o potencial de contribuir para estudos sobre os efeitos das ondas de calor. Aqui ficam os meus agradecimentos e queria agradecer também pela atenção. Muito obrigada. Muito obrigado pela apresentação, a Daniela, né? Foi uma apresentação muito boa. Obrigada. E, bom, temos já uma primeira pergunta aqui do Rodolfo Luiz. Ele pergunta: a normal climatológica é baseada na temperatura da região, de Campinas, no caso? Sim, nós utilizamos o dataset, os dados de temperatura máxima e mínima diárias do Instituto Agronômico de Campinas. Essa é uma base de dados muito longa, eles têm dados de temperatura desde 1890 até os dias atuais, e então nós extraímos o período de 1961 a 1990
para utilizar ele, então, como normal climatológica. E então permitir a comparação com o restante da base de dados também. E eu primeiro também queria ressaltar que eu acho que é um trabalho muito importante, assim, porque é o tipo de trabalho que eu acho que a universidade pública pode fazer de uma maneira excepcional, assim, né? Porque é algo que não vai visar um produto, algo assim, uma patente, mas traz um enorme retorno para a sociedade, assim, né? E, então eu tenho achado notável, tenho visto que é um trabalho de um grupo, né, de vocês aí, com a professora Paula, né? Um projeto excelente. Então, eu perguntaria assim, né? Vocês acham que com essa análise de dados, tudo vai ser possível realmente convencer, né, as pessoas que muitas vezes usam argumentos, a meu ver, falaciosos, assim, sobre o aquecimento global, né, e dar uma chance para o nosso planeta aí ter um futuro? Eu espero que sim, né? Acredito que sim, porque os nossos resultados, eles mostram para a cidade de Campinas, por exemplo, que o número de ondas de calor, nós dividimos, não só eu mostrei com relação à amplitude, mas nós dividimos também em 3 subperíodos, os dias sob ondas de calor, e dá para ver que esses dias, eles praticamente dobram de um período para outro, ou mais que dobram. Então, em relação, vamos supor, aos anos 2000, final dos anos 90 para cá, esses números, eles vêm aumentando das ondas de calor. E o interessante também do grupo de pesquisa é que nós temos a interação entre a medicina, a parte de meteorologia e também a computação. Então, tem bastante interação entre essas áreas e já tem estudos sendo realizados com os meus resultados para poder, então, correlacionar, por exemplo, com o índice de colesterol, se existe um aumento, por exemplo, dos índices de colesterol durante períodos com ondas de calor ou ondas de frio também, e também com outras variáveis, né, como creatinina sobre os rins, e várias outras variáveis. Então, eu acho que com esses resultados dá para mostrar, sim, não só com os meus, mas com os outros estudos do grupo de pesquisa, que tem sim uma importância de se levar em consideração esse assunto e que realmente afeta bastante a população. Excelente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. A Júlia faz uma pergunta aqui. É esperado que essa tendência de aumento nos eventos extremos, no caso de ondas de calor, continue nos próximos anos? E quais possíveis impactos disso na saúde? Sim, é esperado que essa tendência ela aumente. Existem vários estudos que fazem essa projeção a nível global, mas a ideia aqui é trazer essa pesquisa para o nível regional, avaliar realmente ao nível local. Então, sim, é esperado, e os impactos disso na saúde, já tem estudos para a cidade de São Paulo que eles já comprovam, que eu mencionei na introdução, eles já comprovam que existe esse aumento na mortalidade e nas hospitalizações durante os períodos de onda de calor, durante ou após. Então, esses são os maiores impactos, né, na área da saúde. Fora isso, né, tem impactos em várias outras áreas, como na agricultura, com as secas, que afetam tanto a saúde, e os impactos da agricultura também acabam afetando a economia. Então, é muito mais importante investir agora em ações para mitigar os efeitos, do que depois em reparar os prejuízos causados pelos efeitos climáticos extremos. Tá ótimo, Daniela. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta, mas eu vou ter que encerrar devido ao tempo aqui. Eu agradeço muito. Parabéns. Obrigada, você. Tchau, tchau. Próximo trabalho, avaliação de eficiência e segurança dos mecanismos de consenso probabilístico baseados em Proof of Stake para blockchains públicas.
O apresentador é o Felipe Benedetti, também o trabalho do Martins e do professor Marco Aurélio. Bom dia a todos, bom dia, professor Holmes. Eu acho que você já falou e a gente pode ir para a apresentação. Olá, meu nome é Felipe Benedetti, aluno de Iniciação Científica da FEEC, e eu vou falar da eficiência e segurança de mecanismos de consenso probabilístico baseados em Proof of Stake para blockchains públicas. Primeiramente, o que são blockchains? Blockchains são um sistema distribuído utilizado para a realização de transações entre duas partes sem a necessidade de um terceiro confiável. Para isso, são reunidos diversos usuários chamados de nós, que não possuem necessariamente uma relação de confiança entre si, e eles dividem a tarefa de reunir e registrar as transações realizadas em blocos, formando uma grande cadeia. Para a construção da blockchain, é exigido que seja proposto um protocolo que deve ser seguido para que ela seja confiável e segura. Nela são utilizadas funções hash, que produzem um valor pseudo-aleatório único a partir de uma dada entrada. Elas são utilizadas, pois, conhecendo uma saída, é muito difícil determinar as entradas que foram utilizadas para obtê-la. E, além disso, conhecendo as entradas, é fácil a verificação de que uma saída foi produzida a partir das mesmas. Na blockchain, ela é utilizada para validar e identificar seus blocos. De maneira geral, nós temos o seguinte modelo. Cada bloco possui seu conteúdo, que no caso são o registro das suas transações, possui o hash do bloco anterior e o seu hash identificador. Atualmente, o Proof of Work é o protocolo mais conhecido e utilizado. Nele, os blocos são propostos a partir de um grande esforço computacional, que é exigido de cada um dos nós. Porém, ele está associado a um grande desperdício de energia e de tempo. Devido ao seu grande esforço computacional, ele acaba dando prioridade para nós que possuem um grande poder para isso. A proposição de blocos nesse mecanismo funciona da seguinte maneira. Primeiro, é definido um valor de desafio D, que, ao ser vencido, dá ao nó o direito de propor um bloco para ser colocado na rede. Na tentativa de vencer o desafio, os nós utilizam os dados do bloco na rodada a um valor nonce, que tem a responsabilidade de garantir que a cada tentativa o hash obtido seja diferente das tentativas anteriores. Então, é utilizado o seguinte esquema. É criado um desafio D, comum a toda a rede. Então, o nó calcula o hash do bloco com valor nonce e avalia se esse hash é menor do que o desafio. Se ele não for, o valor do nonce é alterado para o valor seguinte e esse processo é repetido até que o desafio seja superado e o bloco vencedor possa ser proposto na rede. Porém, esse desafio exige um grande tempo até ser superado. E, como todos nós são colocados para vencer o mesmo desafio, e somente o esforço de um é utilizado, esse mecanismo acaba gerando um grande desperdício de energia e um grande custo computacional. E, a fim de conseguir realizar o maior número de tentativas na menor quantidade de tempo, os nós realizam um investimento em poder computacional para a realização dessa tarefa. Assim, ocorre uma centralização na produção de blocos nesses nós, além de que eles precisam ter acesso a uma quantidade de energia barata. Alternativamente, é proposto os protocolos Proof of Stake,
Neles são utilizadas as moedas do nó para definir um stake, de forma que, quanto maior o valor de stake de um nó, maior a chance ele tem de ser sorteado para propor um bloco. Esse protocolo é proposto como alternativa de menor gasto e maior eficiência que o Proof of Work. Atualmente, esses protocolos possuem mecanismos complexos para implementação, podem exigir um grande grau de sincronismo na rede, possuem alta dificuldade de aplicação em uma rede com grande número de nós e podem ocasionar uma centralização na produção de nós, na produção de blocos naqueles nós que possuem uma grande quantidade de stakes. Como exemplo, nós temos o protocolo de Algorand, que é puramente baseado em Proof of Stake. Neles são realizados 2 sorteios. O primeiro, para sortear nós para propor blocos para a rodada. E o segundo, sorteia um comitê que realizará uma votação nos blocos propostos, a fim de selecionar aquele que é mais adequado para ser colocado na rede. Esse protocolo, porém, exige um grande grau de sincronização na rede, uma vez que todos os nós devem receber os votos e os blocos em um tempo aceitável. Então, é proposto o protocolo Probabilistic Proof of Stake, que está sendo desenvolvido no DCA e no grupo Regras. Ele também utiliza o mecanismo de sorteio, possui uma grande flexibilidade em relação à segurança e eficiência, não possui comitê de validação, podendo utilizar um grau de sincronismo de rede menor, e cada etapa de seu protocolo é realizada de maneira independente por cada um dos nós. A característica geral desse mecanismo é avaliar qual que é a probabilidade de todos os nós estarem observando a mesma cadeia na rede. Os sorteios nesse mecanismo são realizados de maneira independente e secreta por cada um dos nós. Dessa forma, um nó não consegue saber o resultado do sorteio para os outros antes da publicação dos blocos. E, após a publicação dos blocos, é fácil conferir se o nó que o propôs realmente tinha direito de propor o bloco. A proposição de blocos no PPoS é realizado a partir do sorteio. O nó verifica se ele pode propor o bloco, envia ele para a rede e seleciona o bloco com o menor hash de prova para entrar na cadeia. Quando o bloco é colocado na cadeia, ele ainda não é confirmado. Para confirmação nesse protocolo, é avaliada a possibilidade da existência de uma outra cadeia na rede desconhecida pelo nó. Então, é definido um valor de tolerância E. Então, o nó calcula a probabilidade de que exista uma cadeia melhor na rede desconhecida por ele. Caso essa probabilidade S seja menor do que a tolerância, o bloco é confirmado na cadeia. Enquanto essa probabilidade não for menor, o nó aguarda a próxima rodada, quando receberá mais informações sobre a rede e poderá garantir que a cadeia que ele está seguindo é aquela que está sendo seguida pelo restante dos nós. Concluindo, nós temos que o PPoS é uma alternativa ao Proof of Work com menor gasto de energia e maior eficiência. Ele não utiliza comitês de validação precisando de um grau de sincronismo menor, é flexível em relação à segurança e ao desempenho e possui uma aplicação simples e direta para cada um dos nós. Muito obrigado pela atenção, fica meu e-mail para contato e obrigado. Muito obrigado ao Felipe pela apresentação, foi muito boa também. Muito obrigado,
Bom, estamos abertos aí para perguntas. Gostaria de fazer uma pergunta, então, Felipe, enquanto o pessoal está esquentando ali. Fica à vontade. Eu não sou da área de criptografia, né? Acompanho com bastante admiração, né, o trabalho do grupo, tem sido muito reconhecido aí nos congressos, nas conferências, né? O grupo de vocês, professor Marco Aurélio. Gostaria, se possível, que você situasse o trabalho, assim, de um ponto de vista geral, dentro das tendências da criptografia atual, assim, as principais vertentes que estão sendo usadas, né, assim, se for possível. Então, como atualmente realmente é utilizado mais o Proof of Work mesmo, no Bitcoin mesmo, na utilização de blockchains, as alternativas de Proof of Stake, elas estão surgindo agora e estão sendo avaliadas como vão ser implementadas, como elas podem substituir esse outro protocolo, né? Então, esse protocolo que está sendo desenvolvido, probabilístico, ele também veio como outra alternativa que vai ser adequada de uma maneira diferente. Ele vem com uma maneira simples de aplicar esse tipo de protocolo de Proof of Stake. Eu acho que é isso. Atualmente é tudo bastante recente, tudo está sendo testado agora, então não sei se eu saberia dizer mais sobre isso. Não, tá excelente. Minha pergunta também foi ampla demais, assim, acho que você canalizou bem aí as ideias. Mais alguma pergunta? Então, queria agradecer, né, ao Felipe a apresentação, né, e parabenizar ao grupo e a você também. Obrigado. Seguimos, então, para o último trabalho da sessão, principais características do Probabilistic Proof of Stake, uma comparação de desempenho com o Proof of Work. Olá, gostaria de agradecer a presença no evento, agradecer os organizadores. A ideia é que meu trabalho possa continuar as ideias iniciais expostas pelo Felipe. Vamos ao vídeo. Ele é um protocolo de confirmação probabilística que se diferencia dos protocolos atuais da literatura, principalmente em relação a duas características: produção de blocos e confirmação de blocos. A produção de blocos ela é realizada de maneira totalmente descentralizada pelos nós, baseado em sorteios criptográficos, onde, localmente, cada nó informa parâmetros de entrada e verifica se foi sorteado dentro de uma determinada rodada. Caso seja sorteado, ele pode criar um bloco e divulgar na rede. É esperado que tal bloco sejam produzidos a cada rodada, o que colabora para controlar o número de blocos que efetivamente são criados. Outra característica bastante diferente do Probabilistic Proof of Stake está relacionada à forma como ele confirma os blocos. Ele não utiliza comitê de validação e ele também realiza o consenso de maneira probabilística, além de oferecer flexibilidade em relação ao desempenho alcançado e à segurança do protocolo. É possível diminuir o desempenho aumentando a segurança, ou é possível abaixar um pouco a segurança aumentando o desempenho. Um bloco criado, ele precisa ser aceito num determinado momento. Isso é feito ainda dentro da rodada de criação.
Como mais de um bloco é criado dentro de uma rodada, nós precisamos definir critérios de aceitação para que apenas um bloco seja mantido na blockchain após essa rodada. Vamos primeiro à notação, nós vamos utilizar a notação que à esquerda coloca o hash de prova e à direita a rodada com que esse bloco foi criado. O hash de prova nada mais é do que uma forma de todos os nós na rede validar um bloco que acabou de ser criado. Eles conseguem validar se esse bloco foi criado utilizando parâmetros reais na rede ou se é um bloco desonesto, um bloco fake que deve, portanto, ser rejeitado. A condição 1 de aceitação, ela fala que um bloco com a menor rodada de criação, ele deve ser aceito. Vamos ver um exemplo. Na rodada R+1, nós tivemos 2 blocos criados e recebidos por esse nó local que nós estamos analisando nesse slide. Apenas o bloco de hash de prova A deve ser mantido na visão local do nó, porque ele tem rodada R+1, menor do que a rodada R+2, ou mais antiga, e, portanto, esse bloco de hash C ele deve ser rejeitado. Com relação à condição 2, ela é uma condição complementar que só é utilizada quando as rodadas não podem decidir qual bloco deve ser mantido na visão local de um nó. Portanto, se as rodadas forem iguais, é utilizado o bloco que tem o menor hash de prova. Nesse caso, nós temos o bloco de hash de prova Q e o bloco de hash de prova G. E os dois blocos têm rodadas iguais. Nesse caso, se o bloco de hash de prova Q for menor do que G, é ele que vai ficar na visão local do nó, enquanto o bloco de hash de prova G ele é rejeitado. Mas os critérios de aceitação definidos, eles ainda não são suficientes para garantir que todos os nós compartilhem da mesma visão da blockchain. Vários fatores numa rede real contribuem para que visões diferentes da blockchain apareçam em nós diferentes. O mais comum é que os blocos sejam perdidos e, portanto, começam a aparecer as visões diferentes. Nós temos aqui a visão 1 como um exemplo e a visão 2, percebam que elas são bem diferentes entre si. Nesse momento, é necessário que os protocolos de consenso distribuídos eles implementem critérios de confirmação para que apenas um bloco ou o mesmo bloco seja confirmado, mesmo em diferentes visões da blockchain. É o que acontece nesse exemplo. Apesar das visões diferentes existirem, o bloco 1, 2 e 3, eles são blocos verdes e eles são os blocos confirmados nas duas visões, mesmo que as visões não sejam iguais a todo momento. Vamos, então, ao critério de confirmação do Probabilistic Proof of Stake. Nós vamos dar um exemplo onde a gente vai confirmar o bloco B com hash de prova V na rodada R. A visão do nó aqui já é colocada em duas rodadas. Vamos primeiro analisar a rodada R+1. O que o nó faz a cada rodada? Ele está interessado em medir se a sua visão ela é aceita pela rede. Então, vamos aos detalhes. Quando 3 blocos são recebidos, quando eles são sucessores direto do bloco que nós estamos querendo confirmar, nesse caso, né, porque é a próxima rodada de criação, mostra que esses 3 blocos foram criados por um nó ou por vários nós que tinham a mesma visão que esse nó local. Nesse caso, o nó decide qual bloco que tem que ficar na sua visão pelos critérios anteriores e soma todos os sorteios bem-sucedidos que levaram à criação desses 3 blocos pelos seus criadores. Esse valor, nesse caso, resulta em 7. Na rodada R+2, apenas 2 blocos chegaram, que confirmam a visão desse nó local, porque são sucessores diretos do bloco G, que foi mantido na rodada anterior. Logo, os nós criadores que criaram esses blocos, eles criaram esses blocos a partir da mesma visão local, tendo a mesma visão da blockchain que esse nó local que nós estamos analisando. O resultado desse sorteio, ou desses sorteios bem-sucedidos, nesse caso, totalizou o valor 9. Perceba que numa determinada rodada, um nó ele pode ser sorteado mais de uma vez. A soma total, nesse caso, dos sorteios que originaram esses 2 blocos, está dando 9. Perceba que outra cadeia está sendo formada aqui embaixo, que não tem nada a ver com a visão local desse nó. Portanto, os sorteios bem-sucedidos que levaram à criação desses blocos, eles são ignorados pelo nó, mostrando que existe uma outra visão coexistindo com a visão que o nó tem nesse momento. A partir dos sorteios bem-sucedidos que confirmam a visão desse nó, ele executa o cálculo de uma média. Nesse caso, 7 mais 9 dividido por 2 está dando média 8. E ele
portanto, né, depois dessa média, ele verifica se essa média é maior que uma média mínima necessária para que o bloco seja confirmado ao final de uma rodada de criação. No caso, nós estamos mostrando só o final da rodada R+2. Qual é a média mínima que o nó tem que vencer para confirmar um bloco ao final de uma rodada? Essa média mínima é o mínimo necessário para que a probabilidade de existir uma outra cadeia que também calcule uma média maior do que esse mínimo seja menor do que o limiar de segurança ε estabelecido pela rede. Nesse caso, quanto maior o limiar de segurança, mais fácil é para o nó criar um bloco, porque a média que ele precisa vencer é menor. Quanto mais restrito é o limiar de segurança, ou quanto mais baixo é esse limiar de segurança, mais difícil para o nó criar um bloco, porque essa média mínima ela passa a ser maior. Vamos a um exemplo, se a gente estiver utilizando aqui o azul claro, no caso essa barra, quando tal igual a 10 e ε igual a 10 a menos 4, portanto um valor maior do que o 10 a menos 6, o 10 a menos 4 nós vamos precisar de apenas 13 sorteios como mínimo para confirmar o bloco em uma rodada. Na segunda rodada, nós já precisamos de 10. No caso, se a gente diminuir o limiar de segurança para 10 a menos 6, eu já preciso de 15 sorteios bem-sucedidos na primeira rodada, passando para 12 na segunda rodada e assim por diante. Por fim, nós fizemos uma comparação entre o PPoS e o Proof of Stake, ou o Proof of Work, né, aliás, chegando nos seguintes resultados. O número de transações por segundo é bem melhor no Probabilistic Proof of Stake, quando comparado com o Proof of Work, para qualquer valor de tal analisado. Outra característica interessante é que aumentando o valor de tal, começando em 4 e indo até 10, a gente aumenta o número de transações por segundo confirmadas, mantendo o limiar de segurança estável ou constante. Isso é uma característica bastante desejada também, que a gente não necessariamente precisa mexer na segurança para que o desempenho aumente. Isso é o que eu gostaria de apresentar para vocês. Muito obrigado. Queria agradecer a apresentação do professor Diego, né? Vi que é do Instituto Federal. A apresentação foi muito boa, bastante Obrigado. clara. E, bom, eu teria uma pergunta aqui, dessa questão também como um leigo, né, que eu sou no assunto, assim, você acha que essa abordagem pode ser um caminho para as próximas gerações aí de criptomoedas, tudo? Então, não só com relação às criptomoedas, mas também com outras utilizações, né? Tem uma vertente muito forte nessa área de consenso distribuído atualmente, né? Está voltando, não é um assunto novo, mas tem voltado à tona agora, que são os consensos probabilísticos. A maioria dos consensos atuais, eles são bons, eles têm uma taxa de desempenho, um desempenho melhor que o Proof of Work, que é o mais utilizado atualmente, mas ele ainda é um consenso muito determinístico. Ele depende muito de um comitê de validação, que é complexo para se implementar na prática, é um comitê de validação distribuído, e aí se ele não consegue atingir o parâmetro necessário para se confirmar um bloco, ele não confirma o bloco. Então, as propostas probabilísticas que têm surgido atualmente, elas tendem a se aprofundar mais nesse estudo para realmente ter uma utilização como alternativa, né, a esses modelos mais determinísticos que hoje dominam, principalmente as abordagens relacionadas a Proof of Stake, que é uma das vertentes que tem sido mais estudadas atualmente para se substituir o Proof of Work. É necessário substituir o Proof of Work, principalmente por conta do gasto de energia elétrica que ele traz, né? E questão também envolvendo concentração de participantes. Quem mais tem dinheiro no Proof of Work acaba concentrando a mineração. E isso é um problema grave para um protocolo que deveria descentralizar as ações. Então, por isso que eu acho que sim, é a resposta. Muito bom, muito boa a resposta. Temos mais alguma pergunta? Então, queria agradecer novamente ao professor Diego,
agradecer a organização, né, mais uma sessão aí do evento, e queria também registrar a presença da professora Alice aqui, que eu estou vendo no chat, né, uma pessoa muito querida no nosso departamento, né, e muito bom vê-la aqui, a gente sente falta de conviver com ela. É isso, agradeço, a próxima sessão virá aí.